Fala gladiador imortal indestrutível de Troia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Deixa o seu like, se inscreve, a nossa meta de 1000 inscritos ainda tá ativa, irmão, então ajuda o pai, beleza? Seguinte, eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra você o poder que o Photoshop tem. Então vão ser dois vídeos, tá? Esses dois vídeos eles vão meio que se intercalar. Um vídeo agora eu vou te mostrar como que funciona a parte do design, a gente vai montar o design, eu vou te explicar como é que foi o processo de construção. E o segundo vídeo a gente vai fazer o HTML e CSS desse design, então vai ser do Figma para o HTML e CSS, tá? É um projeto hiper mega simples, não é nada hiper mega avançado, então você vai conseguir fazer tranquilamente, beleza? Então vamos começar. Bom, esse aqui é o design que a gente montou, tá? Esse é o estilo que a gente vai construir. A gente saiu do absoluto zero e fez esse design, legal? Não é uma página inteira com várias seções, é essa página aqui. Porém, depois, na próxima aula, a gente vai fazer ela no código, cara. Então vai ficar filé, tá? Bom, a gente tem alguns efeitos aqui, tem o efeito de blush no fundo, tem o Photoshop, que eu vou te mostrar como é que funciona ele, como que a gente pode usar ele na construção de sites. E se você sabe usar o Photoshop, você vai ser um profissional muito mais completo, cara, não tem jeito. O cara que sabe mexer no Photoshop é um profissional completo, legal? Bom, vamos lá. O primeiro passo que eu fiz, eu até deixei anotado aqui pra vocês, ó. O primeiro passo foi procurar uma boa imagem na internet. Então eu achei essa imagem aqui num site que tá cheio de anúncios. Mas ó, eu queria uma imagem do Route 6, uma imagem boa, e que eu já conseguisse ver uma forma de eu encaixar um texto na lateral dela. Tanto é que se você ver o design aqui, ele tem o texto aqui encaixado nessa partezinha, tá? Mas se você ver essa imagem, você vê a imagem original, você fala, não, calma aí, você fez edições. Sim, eu fiz edições. E por isso que é interessante você saber Photoshop. Essa aqui é a imagem crua, ó. Isso aqui é imagem crua, cara, sem design nenhum, nem nada aqui de design. Só que com o Photoshop eu consigo transformar ela para essa imagem aqui, que fica muito mais bonita e muito mais interessante usar no meu site, tá? Então eu vou mostrar para você como que foi o processo de construção no Photoshop. Eu tenho um arquivo PSD aqui, ó. Esse arquivo PSD foi um arquivo que eu fiz. Então, ó, se eu for ocultando os elementos, vou ocultar aqui, vou ocultar essa parte, vou ocultar esse blush, vou tirar os efeitos, pronto, eu voltei a imagem original, tá? Então, é um processo muito tranquilo que eu faço. Eu vou dar uma diminuída aqui, só para eu não ficar atrás no Photoshop. Bom, vamos lá. Como é que eu peguei essa imagem e fiz ela no Photoshop, tá? Primeira coisa que eu uso no Photoshop é o primeiro ponto, eu uso o Photoshop original. Então, se você está usando Photoshop pirata, eu não garanto que vai ser exatamente desse jeito. Aqui eu estou no Photoshop 2025. Mas todos os Photoshop vai ter essas funções, porque eu não uso função super mega avançada do Photoshop, tá? Primeira coisa que eu faço, eu aplico o efeito de filtro inteligente, para dar esse efeito aqui, ó. Então, para ficar esse estilo, né, eu coloco o estilo, ó a diferença que dá na imagem. A imagem crua, a imagem com o estilo é bem diferente. E como é que funciona? Eu vou duplicar ela aqui, eu vou apagar esse filtro inteligente. Eu vou deletar ele. Deixa eu deletar ele aqui, ó. Limpar. Quero limpar todos os estilos. Cara, eu não lembro onde é que limpa os estilos, mas tá. Vou ocultar ele aqui. E vou mostrar pra você o seguinte. Aqui eu tenho imagem crua, tá? Ou melhor, vou até fazer melhor. Vou até vir aqui e vou colocar a imagem crua no novo arquivo. Vou criar um novo arquivo aqui pra gente fazer do zero. Presta muita atenção, essas coisas que eu vou fazer aqui você consegue aplicar em qualquer tipo de design, tá? Bom, eu tenho aqui um arquivo zerado, vou pegar a imagem que eu baixei crua, que é essa imagem aqui, vou jogar no Photoshop. Beleza, ó, primeiro que a imagem, ela tá de um lado, né? Ela tá numa posição, só que eu não quero ela nessa posição, eu quero virar ela ao contrário. Então, eu vou dar um Enter aqui, ó, a imagem tá aqui, o que eu vou fazer? Ctrl T ou Command T, clico em cima da imagem com o botão direito e vai ter aqui embaixo, ó, virar horizontal. Pronto, eu já inverti a imagem. Eu já tenho que ter também uma noção onde eu vou encaixar os elementos dessa imagem. Então, no caso, eu quero encaixar alguma coisa aqui desse lado. Eu não poderia pegar e deixar toda grande a imagem, que também vai cortar a cabeça do personagem. Eu deixo ela menor. Beleza? Agora, nessa parte aqui, tá branca, tá vazia. O que eu vou fazer? Tem essa opçãozinha aqui de criar nova camada. Então, vou criar uma nova camada. Vou apertar o B, no caso, essa ferramenta de lápis. Bem simples isso aqui. Vou clicar na corzinha aqui do lado e vou selecionar a cor que tá nessa partezinha aqui, ó. Vai ficar o mesmo tom de cor. E vou dar um OK. Agora é só eu ir pintando, ó. Vai tirar essa partezinha branca, que eu não quero que fique ela. E ele já vai estar encaixando aqui pra mim, tá vendo? Eu posso também pintar essa parte aqui e essa parte aqui. Pronto. Agora eu já tenho a imagem toda mais escura. Vou aplicar o efeito. Como é que eu faço? Vou selecionar a imagem. Aqui em cima eu vou ter a opção de filtro e filtro de câmera RAM, tá?
Depois pesquisei, filtro de câmera RAM no Photoshop. Aqui é a mágica, cara. Isso aqui eu consigo editar vários elementos, várias coisas. Eu posso mudar a exposição da imagem, eu posso colocar o contraste. Então eu vou editando ela até um formato que eu acho legal. Eu não quero deixar ela assim, toda visível. Eu quero que realmente fiquem uns tons mais escuros, porque eu vou aplicar mais efeito. Tem a opção de realce, então eu posso colocar um pouquinho a mais. Ó, até agora tá. Exposição 0,3, contraste 10, realce 5, sombra, vamos ver. Sombra menos 8, branco eu vou aumentar um pouco, vou colocar mais 8, preto eu vou diminuir um pouco, menos 3. Agora aqui em temperatura, eu vou deixar a temperatura mais azulada, tá vendo? Eu posso jogar tanto a cor da imagem pro azul, quanto a cor da imagem pro amarelo, mais amarelado, esverdeado. Porém eu vou deixar aqui, ó, no menos 20 da temperatura, tá? Pra ela ficar um tom mais frio, beleza? Também posso colorir, ó, colocar mais verde ou mais rosa, mas aqui eu não vou mexer não. Vou deixar em 0 mesmo. Em vibração eu vou aumentar um pouquinho, vou deixar mais 17. E saturação eu vou deixar mais 5. Textura, ó, a textura eu vou aumentar os detalhes da imagem, tá vendo? Aqui eu fico menos detalhes, aqui eu fico mais detalhes. Textura eu vou colocar no mais 43. Claridade, ele pega os tons mais claros e dá um destaque maior, então você faz um efeito muito bacana. Eu vou colocar no mais 19, tá? E agora aqui eu tenho essa opção de misturador de cores. O que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar o tom de cor. Então, tá vendo esse tom vermelho? Eu posso jogar ele para um tom mais rosado. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho várias cores aqui, tem que estar no ajuste de cor, tá? Não é HCL, é cor. Eu tenho vários tons de cores, né? Eu posso vir aqui no vermelho e jogar ele ou para um tom mais rosa ou para um tom mais laranjado. Nesse caso do Round 6, eu vou colocar ele em menos 10 da Matisse, para ele ficar um tom mais rosado. E a saturação eu aumento um pouco, vou colocar em mais 42. Iluminescência eu vou deixar menos 14, tá vendo? Eu já aplico um tom de cor um pouco diferente. Posso a Matisse deixar ainda um pouco mais baixo, vou deixar em menos, deixa eu ver, em menos 24. Beleza. Vou dar um ok. Ó, tá vendo todos os ajustes que eu apliquei na imagem? Olha o tanto de coisinha que eu consigo editar na minha imagem, personalizar nela. E aí eu tenho uma imagem bem mais diferenciada. Agora, tá vendo que tem esse efeito aqui, ó? Eu tenho esse efeito de blush, ó, que deixa blush no fundo. Para fazer é muito simples. Eu vou pegar essa imagem minha, vou duplicar ela, dar um Ctrl J, que ele vai criar uma cópia dessa imagem. E aí eu vou ir em filtro novamente e vai ter aqui, ó, desfoque gaussiano. Ou seja, eu vou borrar a minha imagem, ó. Eu posso escolher quanto que eu quero que ela borre, né? Mas aqui eu vou deixar um borrão um pouco mais fraco, tipo assim, ó, 9, borrão 9,1. Agora eu vou adicionar uma camada nela. Uma camada não, uma máscara de camada, tá? Eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, máscara de camada. Essa terceira opção aqui embaixo, nessa parte aqui. E aí, nessa máscara, eu vou inverter. Eu aperto Ctrl I, ele vai inverter, beleza? Aperto B, que é o nosso pincel. E aí eu vou vir aqui, ó, nessa cor branca. E o que eu for pintando, ó, ele vai ficar borrado, tá vendo? Ele já faz o efeito de borrão. Vou também borrar essa imagem aqui na frente, para dar um efeito mais legal. Vou borrar um pouco do ombro. Vou borrar essa partezinha. E pronto, agora, se eu ocultar, os borrão que eu fiz somem. Mas eu quero que fique borrão, legal? Agora, outra coisa, aqui tá um pouco mais azulada a imagem, né? Então, eu vou deixar ela ainda mais azulada. Vou vir aqui no filtro de câmera RAM, só clicar nele 2 vezes. Vou jogar a temperatura lá mais para trás, tipo aqui, ó. E aqui embaixo a Matisse eu vou deixar ainda menos. Menos 48 e a temperatura menos 41. Que aí ele vai ficar realmente num tom mais rosado, tá vendo? Eu também posso vir aqui, filtro de câmera RAM. E aqui na Matisse eu tenho laranja. Eu posso jogar o laranja para um tom mais vermelho. Então o laranja vai ficar com a Matisse menos 54. Pronto, agora sim ele tá mais próximo do que é aqui, tá vendo? Bem mais próximo. Ainda tá laranja, deixa eu selecionar de novo. Tem essa cor aqui, ó, tem o amarelo. O amarelo eu vou jogar com um tom mais... Eu vou deixar menos 100 amarelo, e laranja eu vou deixar menos 100 também. Beleza. Show. Ah, essa eu tenho que aplicar também aqui, ó, nesse de cima, tá? Deixa eu dar um ok. Tem que aplicar aqui também, vou deixar menos 45. O laranja vou jogar tudo pra trás. O amarelo também. Beleza, agora sim tá num tom mais que eu quero, que é o tom rosado, beleza? Agora, eu vou fazer esse efeito de sombra aqui, ó. Esse efeito aqui, tá vendo? Que eu tenho esses dois efeitos de cor. Como é que faz ele? Bem simples, cara. Bem, você vai ver que é minutos pra você fazer um efeito no Photoshop, né, ó.
Vou apertar B, cria uma nova camada, tá? Aperto B. Aí eu aperto I para poder selecionar a cor, ó. Pronto, essa corzinha aqui. Depois aperto B novamente e clico. Pronto, ele já vai fazer o efeito de blush. Vou clicar mais pra cá, ó, pra vocês verem. Beleza? Agora aperto o I novamente. Vou selecionar a cor mais clara, que é essa aqui. Aperto B e mais pra lateralzinha, ó, tá vendo? Depois aperto o I de novo. E vou selecionar a cor um pouco mais escura. Aperto B e pronto. Agora eu vou fazer esse efeito aqui, ó. Pra eu selecionar é Ctrl T, tá? E eu vou selecionar. Vou dar uma aumentada. Pra aumentar assim é Alt e você aumenta em qualquer lado que ele vai aumentar por igual. Depois eu vou vir aqui nesse botãozinho aqui, que é o botão de arco. Quando eu clicar nele, vai aparecer meio que um grid. E aí esse grid eu consigo, ó, mexer na forma que vai ser esse efeito. Então eu posso colocar o efeito aqui, posso colocar o efeito mais pra cá, depois mais pra cá. E você pode fazer a forma que você quiser, tá? A forma que eu vou usar vai ser mais ou menos essa aqui. Legal? Agora aperto T e eu vou colocar ela mais aqui pra cima, ó. Deixa eu virar ela vertical. Ó, vou colocar ela mais ou menos aqui nessa parte. Vou dar um Ctrl J para duplicar ela. Vou girar um pouco e colocar ela aqui nessa parte de baixo. E pronto. A gente saiu de uma imagem completamente crua. Olha isso. A gente saiu de uma imagem completamente crua para uma imagem que tem realmente efeito, ó. Tem cor, tem mais, chama mais atenção. É isso que você tem que ter como mentalidade na hora de montar um site, tá? A imagem da Hero Page, que é a primeira telinha que vai aparecer para o usuário, tem que ser chamativa. Ó, bem semelhante ao que a gente fez, tá vendo? Alguns detalhes de diferença, mas a semelhança é praticamente a mesma. E aí, esse efeito, essa imagem é a imagem que a gente vai usar, tá? Então, se você quer se aprimorar no Photoshop, começa a pesquisar mais no YouTube sobre Photoshop, modificar as cores, como que mexe no Photoshop, tudo mais. Aprenda essa ferramenta, porque ela só vai trazer benefício para você. Ah, Edu, e se eu quiser fazer isso no Figma? Você não vai conseguir. O Figma não serve para manipulação de imagem. O Figma é para você montar protótipos, para você montar telas, para você montar vetores, tá? Se você quiser realmente fazer uma boa imagem, você tem que aprender Photoshop. É uma ferramenta muito boa. Beleza? Tem algumas opções grátis, se não me engano a Photopea é grátis, mas enfim, você aprende alguma ferramenta para você poder fazer isso aqui que eu fiz, porque isso vai ser o diferencial. Depois dessa imagem feita, eu vim pro Figma e eu joguei ela aqui no fundo, ó. Joguei a imagem aqui no fundo. Depois de eu jogar essa imagem, eu fiz o seguinte, eu vou ocultar isso aqui, ó, só para vocês terem uma noção do que eu fiz, tá? Eu fiz isso aqui, depois eu coloquei uma seção aqui embaixo, um degradê aqui embaixo, e aí eu fiz o divisor. Pra quê? Pra a divisória de uma seção pra outra ter esse efeito legal aqui, ó, tá vendo? Uma seção pra outra tem um efeito muito bacana. E aqui, ó, participe dos jogos, ligue para o número abaixo, tudo mais. Como é que eu fiz? Muito simples, eu vou duplicar aqui a seção, só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Não tem segredo, tá? Pra fazer aqui no Figma não tem segredo, ó. O que eu fiz aqui? Beleza, vou apagar tudo isso aqui. Apagar, esses itens aqui também vou apagar. Pra você que nunca usou o Figma, eu vou te explicar agora como que funciona, tá? Ó, vamos lá. Primeira coisa, eu joguei a imagem aqui. Bum, joguei a imagem aqui na nossa seção, tá? Depois, aqui embaixo, eu coloquei mais um quadro. E esse quadrinho que eu coloquei aqui, ó, ele é um degradê. Então, eu coloquei só a cor de degradê nele aqui, ó. Praticamente preencher as cores de degradê, tranquilo, tá? E aí a divisória, como é que eu fiz? Eu apertei P, que é a ferramenta de caneta do Figma, selecionei aqui, coloquei mais ou menos 1/3 da tela, e aí eu fiz uma curva, tá vendo, ó? Uma curva, aperto Shift e ela vai retinha pra mim, ó. E depois eu cliquei aqui, nesse final. Aí eu desci um pouquinho e liguei essas duas partes. Dessa forma, eu fiz a divisória, tá? De uma seção para outra. E coloquei o mesmo tom do início do degradê para ficar perfeito, tá vendo? Dessa forma eu tenho uma divisória que fica muito mais suave, ó, de uma seção para outra. Bem simples fazer isso. E o quadrinho foi também simples, eu coloquei aqui um retângulo. Ó, um retângulozinho. Deixa mais ou menos assim. Esse retângulo eu arredondei as bordas. Deixei ele com a cor branca, porém com bem pouca opacidade. Deixei mais ou menos assim, ó, com 10 de opacidade, vamos colocar. E aí eu vim aqui, ó, no efeitos. Deixa eu deixar aqui, ó, deixar um pouquinho menor, só para vocês verem. Eu vim aqui em efeitos e coloquei o efeito de background blur. E aí esse efeito eu coloco uns 30 mais ou menos. Tá vendo que ele borra o fundo? Posso colocar até mais, colocar 40. Tá vendo? E aí eu coloquei um stroke, também branco, porém a opacidade menor. Só para fazer uma divisória. Vou colocar 15 aqui o blur.
a borda, tá vendo? E aí já faz o efeito. Cara, muito simples, muito prático. Depois eu fiz a mesma coisa com o quadro de dentro, mas eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V no que já tinha, diminui um pouco o tamanho dele, encaixei aqui embaixo e coloquei as bordas dele como dashed, tá vendo? Então as bordas dele aqui, ó, em vez de ser essa borda normal, eu vim aqui nessa opção, ó, nessa opção de ajuste, e no lugar de solid eu coloquei dash. E aí eu coloquei aqui uns 10 mais ou menos. E pronto, ó, ele fica a borda pra mim como essa bordinha mais arredondada. E aí depois eu só digitei o texto, não tem muito segredo, e coloquei esses símbolos com o próprio Figma, tá? Aqui, ó, o quadrado. Aí eu tenho aqui também o retângulo. E eu tenho também o círculo, que é o eclipse. Pronto. E eu coloquei eles como borda, né? Em vez de deixar fio, eu deixei uma bordinha e deixei a borda branca em todos eles. E pronto, já fiz a imagem, tá? Então a parte do Figma é bem tranquila. O importante desse vídeo aqui, pra você entender, é o potencial que o Photoshop vai te entregar, cara. O Photoshop, ele te dá esse poder de você manipular mais as imagens, de fazer de uma forma muito mais diferenciada, e você tem muito mais potencial, tá? Então, ó, eu achei uma boa imagem na internet, depois eu editei a imagem do Photoshop, eu criei alguns efeitos no Photoshop, e por último eu joguei no Figma e construí a Hero Page. Legal? E agora, no próximo vídeo aqui do canal, o vídeo de amanhã, já se inscreve, já deixa o seu like, eu vou fazer o HTML desse projeto aqui, legal? Então eu te vejo lá. Se inscreve no canal, deixa o seu like e tamo junto. Valeu!